Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o fim dos tempos e vamos estar refletindo sobre o novo céu e a nova terra. Eu sou Eldman de Oliveira Nunes, estão comigo presentes Denise e também Pedro, que vai estar refletindo conosco sobre esse tema. E nós queremos pensar sobre a seguinte questão: qual a glória futura reservada aos santos? Nós queremos meditar sobre a obra redentora de Cristo. Qual a sua abrangência? Quando nós lemos em Romanos capítulo 8, nós podemos observar que Paulo vai falar sobre esta abrangência. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está falando nessa passagem da situação com que ficou a criação após o pecado. A criação está sujeita ao cativeiro, à corrupção, pelaquele que a sujeitou. O homem, ao pecar, ele não só caiu neste pecado e se afastou de Deus, mas também toda a criação foi impactada pelo pecado do homem. E Paulo vai dizer que a própria criação será redimida. Então ele nos revela que isto irá ocorrer na revelação dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versos 22 e 23, Paulo prossegue dizendo: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, Paulo fala nesta passagem da redenção de toda a criação e da ressurreição dos santos. Essa é a esperança que Paulo vai se aprofundar em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Nós, que somos servos de Deus, estamos aguardando esse momento. Paulo diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Observe que Paulo tem essa aspiração pela ressurreição. Ele não deseja morrer, mas ele deseja ser revestido desse corpo espiritual, dessa habitação celestial, não feita por mãos humanas, mas feitas por Deus, eterna, nos céus, e que nos aguarda ainda. E esses textos, eles são tão... trazem para nós uma esperança tamanha, em tempos tão difíceis, que nós estamos vivendo, em muitos de nossos irmãos que têm passado lutas, da gente saber que terá um fim,
né, que esse fim nós aguardamos esse dia e devemos estar sempre aguardando com essa esperança e a certeza de que esse dia um dia vai chegar. É importante que a gente entenda que a obra redentora de Cristo não está limitado à salvação das almas, mas para a restauração da criação e do nosso corpo. A ressurreição é um tema central do cristianismo. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo prossegue: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Observe que a ressurreição do corpo é uma realidade nos evangelhos e nas doutrinas cristãs. Nós aguardamos essa restauração do corpo. Aqueles que pensam que a eternidade será uma eternidade sem corpo, não está identificado com aquilo que os evangelhos apresentam. Jesus, ele ressuscitou em carne e osso, mas com um corpo glorificado, e nós seremos semelhantes a ele. Mas quando que essa ressurreição vai ocorrer? As Escrituras revelam que por ocasião da volta de Jesus vai ocorrer a ressurreição dos justos e também dos ímpios. Diz João capítulo 5, verso 27 ao 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós estudamos na lição passada que as obras não podem nos salvar. A única coisa que pode nos salvar é Jesus Cristo, a sua graça, a graça que encontramos no sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus fala que haverá duas ressurreições, aqueles que tiverem feito o bem e aqueles que tiverem praticado o mal, pense aquilo que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uma árvore má não pode produzir um fruto bom. Então, Jesus está dizendo aqui que está ligado a sua fé às suas ações. E nesse dia haverá a ressurreição dos justos e dos ímpios para prestação de contas. E Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15, fala deste momento de juízo final. Aquele dia determinado por Deus para o julgamento de todas as pessoas irá chegar. E para o espanto de todos, João está nesse momento visualizando esse dia. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que desse dia não há como escapar. Todos aqueles que estão mortos ou estarão mortos ressuscitarão e prestarão contas conforme as suas obras. Acontece que pelas obras não há salvação. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém alcança esse nível de perfeição exigido por Deus. Portanto, aqueles que não estiverem com os seus nomes escritos no livro da vida sairão condenados deste julgamento. E é interessante a gente perceber mais uma vez isso, né? De que as pessoas não vão ser condenadas senão pelas suas próprias obras, pelos seus pecados, pelas suas ações, né? E a única forma de você não ser condenado é estar com seu nome escrito no livro da vida, que foi escrito pelo Cordeiro. Aquele que pagou Exatamente. pelos nossos pecados. E é o único digno de abrir esse livro. Exatamente. E após esse julgamento final, a Bíblia fala que é um momento, um evento em que Deus estará estabelecendo e exaltando a sua glória, a sua justiça em trazer juízo sobre todas as obras, mas também a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, por ter morrido por todos aqueles que aceitaram esse convite de salvação. Nesse evento, após esse evento em que Deus estará banindo todo o mal e trazendo justiça ao final, então inicia a redenção da criação. Nós podemos ver em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 12, o seguinte: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Neste momento em que Deus trará o juízo final, do qual toda a terra e os céus não acham-se lugar para eles diante do trono de Deus. E Deus traz juízo sobre todos os inimigos e derrota todos os inimigos. E bane todo o mal. Deus inicia então a purificação de toda essa criação que está sujeita ao cativeiro. Pedro prossegue no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então Deus agora trará tudo novo. Deus estará redimindo a criação que está sujeita ao cativeiro e estabelecendo um novo início, um novo céu, uma nova terra. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, dando continuidade às visões de João, João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, João vai passar a descrever uma série de visões a respeito deste novo céu, desta nova terra e da eternidade. E nós estaremos iniciando no capítulo 21, verso 2 e 3, lendo que quem vai então habitar nesse novo céu e nessa nova terra? E João diz: vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João passa a descrever esta cidade que é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai habitar com os homens. E observe que não apenas um povo, mas povos de Deus. E Ele estará com eles. Esses estarão habitando no novo céu e na nova terra. E interessante, né, notar que a literatura bíblica do Antigo Testamento sempre trazia a visão do templo, né? Tanto que Abacuque ele fala, irei ao templo, né? E sempre era o refúgio das pessoas o templo. Então, nada mais justo, né? Nada mais interessante do que Apocalipse trazer também o templo em si como o principal local, né? No novo céu e na nova terra. Tanto que tem uma canção, né, que diz, né, uma canção de origem israelense, né? Jerusalém toda de ouro, né? Traduzindo, Yerushalayim Shezahav, né? Jerusalém toda de ouro, coberta de ouro e bronze, né? Descendo do céu. E João vai então falar desse novo momento em que Deus estará entre nós. E Emanuel, Deus conosco, agora será completo, pleno entre nós. Ele habitará com os homens, que estarão nesse novo céu e nessa nova terra. Nós não seremos mais habitação, né? Mas estaremos habitando com Ele. Habitando com Deus. Exatamente. Prosseguindo Apocalipse 21, verso 4 e 5, nós podemos ver o que não vai haver nesse novo céu e nessa nova terra. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus, né? Será um dia maravilhoso. Nós que vivemos vendo tanto sofrimento no mundo, nós que convivemos com as lágrimas, convivemos com a dor da perda, convivemos com o luto, convivemos com o pranto, que é mais do que lágrimas. É o desespero, a dor, o sofrimento, a angústia. Isso que nós vemos presente no mundo, em consequência do pecado, vai terminar. Lá não haverá mais o cheiro das flores nos funerais. Os cortejos fúnebres vão acabar, porque a morte já não existirá. Ela foi lançada no lago de fogo e enxofre. Deus baniu todo o mal, e isso já não mais existirá. E Deus já restaurou a sua criação, um novo céu, uma nova terra. As primeiras coisas passaram, são todas novas. E João faz essa afirmação e ele recebe essa informação e escreve essas palavras. São fiéis e são verdadeiras, porque vêm do trono de Deus. Inclusive, eu lembro de uma vez eu conversando com uma pessoa, me aconselhando com uma pessoa, e ele usou a seguinte alegoria, né, para explicar isso. Ele falou: cara, pense numa coisa muito boa. Agora pense em algo muito bom mesmo, em uma situação muito boa, algo assim, algo que lhe traz alegria. Pense nisso vezes 1000. Agora, imagine que nem isso se compara ao que a gente está para ver no novo céu e na nova terra, na habitação de Deus. Nós lemos Romanos 8, quando Paulo fala: tenho por certo que as angústias da vida presente não há de ser comparado com a glória que será revelada em nós. Então é justamente disso que João está vendo. E
Nesse momento, em Apocalipse capítulo 21, versos 6 e 7, João escreve e diz: disse-me ainda, tudo está feito. Isso significa que a obra redentora de Cristo está consumada plenamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que estava no início, o Verbo que criou todas as coisas. É também aquele que diz que tudo está cumprido e tudo foi restaurado. E ele faz um convite a todos nós. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, esse novo céu, essa nova terra, mas muito mais do que isso. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Esse é um convite que ainda no tempo da graça, Deus está fazendo a todos nós. Quem deseja habitar no novo céu e na nova terra? Somente aqueles que têm seus nomes arrolados no livro da vida, que é oferecido de graça a todos. E quem não vai estar nesse novo céu e nessa nova terra? João prossegue no capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes. Covardes são aqueles que não tiveram a coragem de assumir publicamente Jesus Cristo. Aos incrédulos, aqueles que são ateus, acham que isso é tudo história, que nada disso vai acontecer. Aqueles que não creem em Deus. Aos abomináveis, aqueles que amam ao pecado, aqueles que vivem no pecado. Também aos assassinos, aqueles que não dão valor à vida que Deus criou. Aos impuros, aqueles que vivem na imoralidade sexual. Aos feiticeiros, aqueles que acreditam em diversas coisas do ocultismo e se envolvem com magias. Aos idólatras, aqueles que colocam outro no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser um ídolo. E também a todos os mentirosos, aqueles que amam a mentira. Esses, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eles não participarão desse novo céu e dessa nova terra. E deixar bem claro, né, que todas essas descrições são pessoas que, na verdade, nunca foram lavados no sangue de Cristo. Porque se alguma dessas pessoas, algum dia na vida, tivessem aceitado Jesus e tivesse sido lavado e recebido a graça, teria seu pecado apagado e seu pecado perdoado. Né? Mas essas pessoas nunca aceitaram. E não tem os seus nomes escritos. Não tem o seu nome lá. Apocalipse 21, verso 9. João agora vai dar detalhes sobre a noiva, a esposa de Cristo. E é interessante nesse versículo que essa descrição que João vai fazer, ele apresenta uma cidade, um lugar que ele está vendo, mas ao mesmo tempo que é uma cidade, ela também representa a igreja, a noiva de Cristo. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E no versículo 10, João fala que foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha e viu a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A partir daqui, João vai descrever essa cidade. E é tão maravilhosa essa cidade que não temos palavras para conseguir imaginar e descrever de maneira completa como é essa cidade.
Então João vai lançar mão de uma série de figuras e símbolos para conseguir transmitir aquilo que ele está vendo. Primeiramente, essa cidade tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ela reflete a própria glória de Deus. É a santidade de Deus sendo refletida nesta noiva. Deus confere a essa noiva a sua glória, a sua honra, a sua santidade. Por isso ela tem a glória de Deus. No versículo 12, ele diz o seguinte: essa cidade tinha grande e alta muralha, mostrando que é uma cidade inexpugnável, com 12 portas. E junto às portas haviam 12 anjos, mostrando que havia uma segurança, uma proteção da cidade que está sendo estabelecida pelos anjos. E sobre elas, as portas, haviam nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, o que nos reporta a todos os santos do Velho Testamento. Ali estão presentes todos aqueles que, ao longo da história, no Velho Testamento, foram o remanescente de Deus, o povo de Deus. Mas não somente isso. Ele, prosseguindo no versículo 13, diz que essas 12 portas, elas estão distribuídas de tal maneira que 3 portas se acham a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Isso simboliza que essa cidade tem acesso universal. Não somente o povo de Israel, mas ela receberia povos de todas as direções que estariam vindo até ela. Então isso reporta também, não somente aos judeus, mas aos gentios. No verso 14 diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então isso nos leva à doutrina dos apóstolos, aos fundamentos que foram lançados em Cristo Jesus pelos apóstolos e do qual toda a igreja de Cristo está estabelecida. Então essa cidade é ao mesmo tempo uma cidade física, um lugar e ao mesmo tempo uma figura da igreja de Cristo estabelecida com a doutrina dos apóstolos, com os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Do verso 15 ao verso 17, João vai falar sobre as dimensões dessa cidade. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Isso representa 2.220 quilômetros de comprimento e de largura. O seu comprimento, largura e altura são iguais, então a altura também de 2.220 quilômetros, que são 12.000 estádios. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, que representa 64, quase 65 metros de espessura dessa muralha. Medida de homem, isto é, de anjo. O que João quer dizer com essas medidas gigantescas desta cidade? Ela nos traz a ideia de plenitude e de totalidade. Ali estarão presentes, sem faltar nenhum, daqueles que foram eleitos, os salvos por Jesus Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Certa vez perguntaram a Jesus e Jesus respondeu, na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Não haverá falta de nenhum daqueles que são do povo de Deus. Há espaço. Esta cidade é grandiosa e representa a plenitude dos salvos. No verso 21, João prossegue falando da beleza da estrutura externa da cidade. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Essas pedras preciosas, o ouro também e o jaspe, todas essas informações remetem à beleza e também à riqueza preciosíssima desta cidade. E também remete à questão da pureza, a questão da riqueza que essa cidade possui. Ela é bela por fora, mas não somente por fora. No verso 19 e 20 fala que também há a beleza da estrutura interna da cidade. Porque os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E João enumera cada um dos fundamentos. O primeiro dele é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. É uma cidade cujos fundamentos, aquilo que não se vê, aquilo que está escondido também é belo. E isso reflete também que esta obra restauradora de Deus, ela não é só por fora, mas é por dentro. Todos aqueles que habitarem essa cidade estarão perfeitos, não só por fora, mas também por dentro. Finalmente, o pecado não existe mais. Finalmente, não estamos mais sujeitos à degradação do pecado. Agora seremos de fato e teremos condições de fato de adorar ao Senhor na inteireza do nosso coração, porque seremos puros por dentro e por fora. Eu fico imaginando que às vezes a gente vê aqui na Terra, né, com todas essas imperfeições, com a própria natureza que ainda não foi restaurada, e a gente vê elementos e cascatas e a gente fica tão abismado de tanta beleza. E eu fico às vezes pensando nessa cidade, nesse dia, porque não tem nada que a gente consiga ter um referencial, por mais que a gente veja aqui, e aí a gente vai para aqui essa questão da natureza que está imperfeita, e é tão belo. Imagine nesse dia, quando a gente conseguir contemplar. E essa cidade, a Nova Jerusalém, sendo esse lugar lindo, maravilhoso, também ela reflete aqueles que lá habitam. Ou seja, não só a cidade é bela, mas os seus habitantes também. São todos de uma nova, a nova criação. Tudo é novo. Deus fez tudo novo e restaurado. E a própria presença de Deus, né, que fará toda a diferença naquele lugar. E o interessante a gente analisar, né, essa riqueza de detalhes, né, que João traz, todas essas pedras, esses metais preciosos que são muito preciosos para a gente, lá serão coisas que a gente vai ver com maior naturalidade, né? São coisas, por exemplo, a gente vai ver ruas de ouro, né? A gente vai estar pisando naquilo que de uma maneira bem esdrúxula, né, falando, pisando naquilo que é desnecessário. Então a gente vai estar andando e vendo coisas assim, né, dessa magnitude, e a gente vai observar que tudo aquilo era perecível. A gente está pisando no que é perecível, o que é eterno, o que é duradouro, o que é a presença de Deus. Isso é o nosso maior tesouro. É o que a gente vai ter lá. E no versículo 23 e 24,
aquilo que é desnecessário na cidade. João vai ver aquilo que ou melhor, ele não vai ver. Ele vai dizer, nessa cidade eu não vi santuário. Mas por que não viu o santuário? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, João, ele atenta para esse detalhe. Eu não estou vendo um templo na cidade. E aí ele compreende, não precisa do templo, porque o próprio templo é o Senhor. Nós habitaremos no Senhor. Ele estará entre nós. Ele é o nosso santuário. No versículo 25 e 26, ele diz, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Isso reporta a segurança completa dessa cidade. As muralhas tão altas e tão espessas, os anjos diante de cada uma das portas, que nunca se fecham, é porque ele retrata que é uma cidade segura, plenamente segura, porque o mal já não mais está entre nós. Ele foi banido de toda a criação de Deus. E agora, essa cidade estará plenamente segura. No verso 27, ele diz, entretanto, o que não vai entrar nessa cidade. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses têm acesso a essa cidade. Só esses podem passar por suas portas. E lá na eternidade, aquilo que aconteceu no passado, o pecado, já não haverá mais possibilidade de acontecer novamente. Nunca, jamais haverá algo contaminado nessa cidade. É a promessa de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, no verso 1 e 2, diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. João está retratando aqui que este é um lugar de vida eterna, um lugar de saúde plena, um lugar em que as pessoas não mais adoecem, porque não existe mais a morte. Há o rio da vida e a árvore da vida, que representam a eternidade das pessoas que habitam nesta cidade. No verso 3 e verso 4, João prossegue dizendo, nunca mais haverá qualquer maldição. Então perceba que Deus restaurou plenamente a criação. O pecado não mais existe e não mais existirá. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. A soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. A vontade de Deus sendo cumprida nos céus e na terra. Os seus servos os servirão. Os habitantes dessa cidade têm propósito na sua vida. Eles não estarão lá sem nada para fazer, mas estarão lá para servir ao Senhor e contemplarão a sua face.
Hoje, nós podemos ver nas Escrituras dizendo: nunca, ninguém jamais viu a Deus. Por causa do pecado, o homem não pode estar na presença de Deus e viver. Mas nesta cidade, aqueles que estão escritos no livro da vida contemplarão a sua face. E na fronte destes habitantes estará o nome de Deus. Como propriedade, somos um povo de propriedade, pertencemos ao Senhor e temos identidade com Deus, intimidade plena, completa. No verso 5 deste mesmo capítulo, diz que os remidos reinarão eternamente. Então, já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa que o Senhor nos faz, de que se sofrermos com Ele também reinaremos pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, no verso 12, faz esta importante chamada. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. As Escrituras dizem que Deus já tem determinado um dia em que haverá o julgamento de todas as coisas. Esse dia chegará com a volta de Jesus. E ele virá, sem demora, com o galardão e com a retribuição. E com o convite: quem tem sede, venha, de graça darei da água da vida. Se você deseja ter acesso a esta cidade, a Nova Jerusalém, entregue sua vida a Jesus Cristo. Confesse seus pecados. Siga a Jesus Cristo. E seu nome estará escrito no livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, João diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. É Jesus Cristo falando. Certamente, venho sem demora. E nós, seus servos, dizemos: amém. Vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, angustiados por esse momento, em que seremos revestidos da sua glória e habitaremos nesta cidade com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Nós encerramos aqui mais uma reflexão da nossa escola bíblica dominical. Convidamos você para prosseguir nesse estudo, na aula interativa que vai ocorrer. Neste QR Code você pode acessar. Lá você pode interagir mais, apresentar suas dúvidas, tirar essas dúvidas, também dar a sua contribuição. Participe dessa aula em seguida. E nós convidamos você também a estar conosco na nossa última aula, onde estaremos encerrando este ciclo da Escola Bíblica Dominical. Nós aguardamos você.